Amém. Bom, nós chegamos aqui a mais uma conferência das igrejas da região 4 do Nordeste brasileiro e começando ó Senhor Jesus. Amém. Começando essa conferência, essa série de conferências aqui pelo Nordeste, começando aqui em Garanhuns. E o nosso tema geral ainda é Salvos pela Sua Vida, que é um tema extraído do livro de Romanos. Está cortando aqui, será que é bateria, pilha? Então, bom vocês verem isso. Senhor Jesus, amém. Paulo, ele era zeloso pelas tradições de seus pais. Ele aprendeu o judaísmo aos pés de um grande mestre entre os judeus da época, Gamaliel. E ele foi extremamente zeloso pela lei de Moisés, pelas tradições, e chegou a ser perseguidor da igreja. Mas um dia, aprove a Deus revelar isso, ele mesmo registrou em Gálatas. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gálatas. Versículo 13. Porque ouvistes qual foi, capítulo 1, versículo 13 de Gálatas. Porque ouvistes que foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. E nos versículos 11, 12 e 13, ele deixa claro qual era o evangelho que ele pregava. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Irmão, nós temos que dar graças a Deus que o Senhor revelou ao homem o evangelho de Deus. E o evangelho de Deus é para a salvação do homem. E essa salvação é maravilhosa. Essa salvação é completa. O homem foi criado de uma maneira maravilhosa. Deus criou o homem à sua própria imagem e semelhança. Deus o fez com um propósito de que esse homem pudesse um dia recebê-lo como a árvore da vida. Por isso ele plantou no meio do jardim uma árvore chamada árvore da vida, que seria o próprio Deus, que se o homem desejasse, pois esse é o desejo de Deus, comesse dessa árvore e o homem receberia Deus para dentro do seu espírito. Por isso Deus criou o homem de uma maneira diferente de todo o resto da criação. Capítulo 2, versículo 7 de Gênesis, ali mostra, eu vou ter que voltar para esse versículo,
acho crucial, capítulo 2 de Gênesis, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, o homem foi criado da maneira em que esse versículo descreve. Quer dizer, o homem foi formado do pó da terra, isto é, o corpo do homem, este corpo físico, foi formado do pó da terra. E Deus soprou nas narinas desse boneco de barro ainda, porque era inerte, sem vida. Deus soprou nas narinas desse boneco de barro, e esse sopro de Deus fez com que o próprio sopro de Deus lhe desse vida. E o que esse sopro nesse homem se tornou o espírito desse homem. O espírito desse homem. Senhor Jesus. A palavra sopro de Deus, a palavra sopro, aqui em Gênesis 2:7, fôlego de vida, em hebraico é neshama. E essa mesma palavra em Provérbios 20:27 é traduzida. Abra sua Bíblia para Provérbios. Melhor falando bastão. Senhor Jesus. Provérbios 20:27 fala: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. A palavra espírito do homem é neshama em hebraico. Exatamente a mesma palavra para o fôlego de vida que Deus soprou para dentro de nós, para dentro do homem. Então, esse sopro de Deus, que é o neshama, se fez o espírito do homem dentro de nós. E o homem passou a ser uma alma vivente. O homem não só possui o espírito que veio do sopro do Deus eterno, mas também o homem se tornou uma alma vivente. E o seu corpo, que foi feito do pó da terra, esse corpo ganhou uma vida biológica. Por isso nós hoje temos 3 tipos de vida. Nós temos a vida biológica no nosso corpo, nós temos a vida psicológica na nossa alma e nós temos o sopro de Deus que fez o espírito do homem pronto para receber a vida de Deus no espírito do homem. Essa vida de Deus seria a vida Zoé, a vida mais elevada, a vida de Deus. Portanto, o homem é um ser tripartido para receber 3 tipos de vida. A vida Zoé, a vida de Deus no espírito, e o homem tem a vida psicológica na sua alma, e o homem tem a sua vida biológica, bios, a vida biológica no seu corpo. O homem tripartido. Por isso, irmãos, Deus criou o homem desse jeito, porque Deus, ele tem um propósito especial para esse homem. E Deus fez de cada um de nós uma alma diferente uma da outra. Não há segunda alma igual. Por quê? Porque Deus deseja, através de milhões ou bilhões, até trilhões de almas diferentes, sob o comando de Deus, Deus então manifestaria a sua multiforme sabedoria de Deus através da diversidade das almas do homem. Não é maravilhoso isso? Deus, ele seria o quê? Quando Deus pudesse comandar o homem,
com tantas almas diferentes, mas todas elas sob o comando de Deus, seria como um grande maestro regendo uma orquestra de milhões, bilhões, trilhões de instrumentos diferentes e faria um som maravilhoso. E assim, por isso Deus nos criou cada um diferente. Não é? Mas infelizmente, alguma coisa aconteceu nesse universo. Antes mesmo, muito antes do homem ter sido criado, havia nesse universo, Deus havia criado os céus, né, a terra, e Deus havia posto um arcanjo de uma maneira, um arcanjo foi criado de uma maneira especial. Ele foi extremamente sábio, Deus foi extremamente sábio ao criá-lo. Nós podemos ver isso, né? Vamos gastar um pouquinho de tempo nisso. Ó Senhor Jesus. Isaías 14. Versículo 12 mostra por onde caiu esse arcanjo que foi criado de uma maneira extraordinária. Versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Irmãos, como pode uma criatura se igualar ao Deus Criador? O Deus Criador lhe deu toda a perfeição, lhe deu sabedoria, lhe deu formosura, mas ele se considerou tão bom, que ele poderia ser igual ao Altíssimo. Por isso, versículo 15 diz: contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Também podemos ver em Ezequiel 28, o livro de Ezequiel mostra como caiu esse arcanjo. Versículo 12. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. O sinete pode ser traduzido como o selo da perfeição. Essa criatura, esse arcanjo, ele era o próprio selo da perfeição. Veja como Deus o criou de uma maneira perfeita. Ele era cheio de sabedoria, cheia de formosura. Eu não vou ler os versículos 13 e 14, vocês podem ler em casa. Versículo 15: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ele então se orgulhou, orgulho entrou no seu coração. Versículo 16: na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Qual era a razão da sua queda, do seu orgulho? Versículo 17: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e
te reduzir a cinzas sobre a terra aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos serão espantados de ti, vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Isso quer dizer o quê, irmãos? Nós precisamos perceber o perigo. Quando você tem muito sucesso na vida, cuidado para que o orgulho não se manifeste na tua vida. E quando o orgulho se manifestar, será o seu fim. Por isso que existe um provérbio que diz que não há melhor prova do que elogio, do que o louvor. Porque o louvor, assim como o crisol prova a prata, o louvor prova o homem, o coração do homem. Então, o coração do homem é provado pelo louvor ou pelos louvores que recebe. Nós precisamos cuidar sempre com o nosso coração, não se achar que nós somos bom demais, nós tivemos sucesso e algum êxito na vida e achar que aquilo foi feito por nós. Tudo vem do Senhor. Amém. Até a nossa sabedoria vem do Senhor. Amém. A formosura vem de Deus, não é isso? Tudo foi dado pelo Senhor. Amém. Nós não temos nada de que nos orgulharmos. O Senhor é que nos dá tudo. Amém. E por outro lado, irmãos, essa questão do comércio foi inventado por ele. O que é comércio, irmãos? É toma lá, dá cá. Vocês entendem que é comércio, não é isso? Sempre uma troca de favores. Ó, eu vou te favorecer nesse ponto, mas você fica devendo um favor na outra situação, segundo o meu interesse, você me devolve esse favor. Então, esse eu tomo lá da cá do comércio, e vocês sabem que a nossa política também é feita, né, com esse tipo de comércio. E nós, irmãos, graças a Deus, irmãos, Deus não usa com comércio. Porque o nosso Deus não precisa trocar nada com nada. Ele não precisa trocar nada com ninguém, porque Ele é o doador universal. Não é? Dele procede todas as coisas. Por isso, irmãos, quando nós ministramos a palavra, irmãos, é uma doação de Deus. Eu não estou aqui fazendo nenhum comércio com vocês. Eu vou ministrar a palavra em troca de alguma coisa, não tem nada em troca, porque Deus é o doador. Ele não precisa trocar com ninguém, com nada. Deus simplesmente quer suprir o homem com a sua vida, com a sua palavra e tudo que o homem precisa. Então, esse princípio do comércio veio, né, dessa criatura que se rebelou. Bom, com isso que aconteceu? Aconteceu, irmãos, que houve um caos nesse universo e houve um vazio nesse universo. Por isso que Gênesis 1, versículo 2, porque o versículo 1 diz como? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E o versículo 2 relata uma situação bem negativa. Versículo 1 relata de uma forma bem positiva. Versículo 2, porém, diz assim: a terra, porém, estava sem forma, né, e vazia. Sem forma e vazia. Estava caótica, estava em confusão. Mas Deus não criou a terra para ser um caos. Deus criou a terra para ser habitada, né? Então, mas por causa da queda desse arcanjo, o universo se tornou, o que nós entendemos, o universo se tornou entrópico. O que é entrópico? A entropia entrou nesse universo, isto é, tudo começa a caminhar para a desordem até a sua própria destruição. Você sabe que a terra que nós vivemos aqui não vai durar para sempre. O sol que nos manda fielmente, né? Deus é tão fiel que nos manda luz solar para a nossa sobrevivência e para que pudesse crescer toda sorte de vida aqui na terra para a nossa própria alimentação, né? A nossa vida depende da luz solar. Irmãos, esse sol está consumindo a sua própria massa
para produzir, através da fusão nuclear, produzir luz e calor para o homem, e isso não vai durar para sempre. Calcula-se que tem mais 5 milhões de anos esse combustível acabará. Quer dizer, quando acabar esse sol, a Terra ficará sem vida, não terá como sobreviver, a vida sobreviver. Portanto, irmãos, esse mundo todo anda para a desordem, anda para a destruição, por causa da própria queda desse arcanjo, e ele estabeleceu uma outra autoridade que a Bíblia chama de império das trevas, ou autoridade das trevas, ou potestade das trevas. Irmãos, essa é uma autoridade ilegal, ilegítima, porque Deus seria a autoridade única e absoluta desse universo. E esse universo mantém-se em ordem por causa da autoridade de Deus. A hora que você estabelece uma segunda linha de autoridade, nada que ver com Deus, você começa a introduzir confusão, introduzir desordem. Portanto, irmãos, o mundo em que vivemos num mundo de confusão, num mundo de desordem. E o homem foi criado nesse ambiente. Deus, então, teve que restaurar, né? Primeiro dia, Deus disse, haja luz, e houve luz. Segundo dia, né, haja o quê? Firmamento, né? Faça separação, as águas de cima das águas de baixo. E o terceiro dia, o quê? Ajuntem-se as águas em um só lugar e apareça a porção seca, a terra seca apareceu. Surgiram então as primeiras plantas e assim por diante. E o homem foi criado no final do 6º dia. E já relatei, né, o homem foi criado nessa situação, a imagem e semelhança de Deus. E Deus colocou a sua própria essência eterna quando soprou para dentro do homem. Irmãos, nós temos a eternidade no nosso coração. O homem é a única criatura que tem a eternidade no coração, porque nós não fomos meramente criados por Deus para sermos uma coisa física. A nossa criação foi pelo sopro do Deus eterno. E a nossa vida, nossa alma, nosso espírito e nossa alma são eternos. Esse corpo, sim, esse corpo que recebemos é o corpo que veio da terra e para a terra voltará. De pó viemos e para o pó retornaremos. Então, esse corpo, sim, mas Deus não vai nos deixar nesse corpo. E a salvação de Deus, no final das contas, também vai trocar esse corpo por um corpo também eterno. Né? Então, esse é o plano de salvação de Deus. Bom, então, irmãos, Deus criou o homem justamente para usar o homem para colocar em ordem toda essa desordem do universo, essa confusão toda. Deus disse, eu criei o homem para o quê? Para mais uma vez Deus poder encabeçar sobre todas as coisas e expulsar toda desordem e toda autoridade clandestina deste universo. O homem, então, tem essa missão. Ó Senhor Jesus. Amém. Por isso, qual é a vontade de Deus, né? Só que antes de Deus conseguir fazer com que o homem realizasse a sua vontade, o homem recebeu a visita de uma serpente. A Eva deu ouvidos à serpente e disse, né, que levou a duvidar da palavra de Deus, porque Deus disse, de toda sorte de árvore do jardim vocês podem comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não poderão comer, porque no dia em que vocês comerem, vocês morreriam. Aí a serpente disse, Deus disse que morreria? Não, vocês não vão morrer. É que Deus sabe que se você comesse dessa árvore, vocês ganhariam o discernimento do bem e do mal,
vocês seriam como Deus. Então Deus não quer que vocês tenham essa faculdade de discernir o bem do mal. Por quê? Porque Deus quer que vocês fiquem todo o tempo dependente dele. Então a Eva, ingênua, inocente, e tomou do fruto, comeu e também deu para o seu marido. E o seu marido nada indagou, acabou comendo, e dessa forma, irmãos, o homem transgrediu contra a palavra de Deus. Deus disse para não comer, mas o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que aconteceu com essa transgressão? O pecado entrou no homem. Isso tudo, irmãos, está registrado no livro de Romanos, Romanos 5. Dá uma olhada, Romanos 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Olha só que coisa terrível. Quando o homem transgrediu contra a palavra de Deus, o homem ofendeu a Deus, desobedecendo a Deus. O que aconteceu? O pecado veio ao homem. E pelo pecado, a morte também entrou. E a morte, pior é isso, a morte tem um poder muito maior que o pecado. E a morte passou para todos os homens, e fazendo com que todos pecassem. Então, nós não nascemos inocentes, nós já nascemos pecadores. Nós já herdamos pecado de Adão. Nós já recebemos o legado do pecado e da morte de Adão. Porque ali houve uma transgressão. Só dá uma olhada aqui no capítulo 5, versículo 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Quer dizer, com uma só ofensa, todos os homens foram já condenados. Nós nem precisamos participar disso, já nascemos em Adão, já nascemos pecadores, já nascemos debaixo do reinado da morte, e nós já nascemos debaixo da condenação de Deus. O julgamento já foi feito, o juízo de Deus já aconteceu sobre o homem, e o homem está fadado à morte eterna, à perdição eterna. Portanto, irmãos, esse é o Evangelho de Deus. Romanos fala do Evangelho de Deus, visa salvar o homem dessa situação desesperadora. Voltando lá para Romanos capítulo 3, dá uma olhada em Romanos capítulo 3, versículo 9, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Irmãos, não tem salvação. Paulo demonstrou para nós, tanto judeus como gregos, como gentios, estão debaixo do pecado. Portanto, os judeus que se consideram melhores, mais santos do que os gentios, eles também estão debaixo do pecado. No versículo 10, como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não tem um justo. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Ninguém busca a Deus. Ninguém entende a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nem um sequer. Ó Senhor Jesus.
que situação o homem caiu? Sem esperança, sem Deus, condenado, não é? Tendo todo esse legado negativo de Adão. Portanto, irmãos, nós temos que dar graças a Deus pelo Evangelho de Deus. Porque o Evangelho de Deus, irmãos, nos trouxe a esperança. E Deus, sabendo dessa situação, Ele enviou o seu próprio Filho. E o seu próprio Filho não veio na posição de um Deus, do Filho de Deus. Ele veio na posição de homem. O Verbo se encarnou. A palavra, ele se tornou carne. Carne não é uma coisa positiva. Carne já é o corpo do homem já sob o efeito do pecado. E até a alma do homem foi contaminada por causa do pecado. Então o homem se tornou carnal. Gênesis capítulo 6, ali mostra que o homem chegou a um ponto que ele se tornou carnal. Deus então não tem mais o que fazer com ele. Capítulo 6, versículo 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Os seus dias serão 120 anos. O homem se tornou carnal, sob o efeito do pecado, sob o efeito da morte. E Jesus Cristo veio a ser homem, ele tomou também essa carne para viver aqui na terra como um de nós. Só que ele tomou a semelhança dessa carne. Ele não participou do pecado. Tá? Daqui a pouco posso mostrar isso para vocês. Bom, Jesus não veio como super-homem. Ele não veio como um que Deus fizesse de conta que Deus se tornou homem e venceu todas as coisas, morreu na cruz, derramou seu sangue e Deus então providenciou a salvação, a redenção por nossa causa. Não é verdade. Deus fez Jesus Cristo ser um homem como eu e você, tendo as mesmas fraquezas. Ele aprendeu a obediência. Irmãos, uma das coisas mais importantes agora na fé é aprender a obediência. Porque para restaurar a autoridade de Deus nesse universo, há necessidade de nós aprendermos obediência a Deus. Do contrário, irmãos, a desordem continua, a confusão continua. A desordem só vai parar quando você aprender obediência a Deus. Quando eu aprender obediência a Deus, a desordem começa a parar e começa a entrar em ordem. Por isso, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Jesus veio aqui na terra, ele sofreu, ele aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. E ele é o sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas, porque ele mesmo passou por todas elas. Ele passou por todas as tentações possíveis que um homem possa passar. Você acredita que a tentação que você está passando, Jesus também já passou? Não, Jesus é muito santo, eu que sou, né? Não, Jesus passou a mesma tentação, as mesmas fraquezas, mas ele venceu todas. Por que ele venceu? Porque em nenhum momento ele fez a sua própria vontade. A todo tempo ele dependia do Pai para viver. Para falar uma palavra, ele obedecia ao Pai. Para fazer uma determinada coisa, era o Pai quem mandava. Até o tempo dele, ele não tinha liberdade para ir e vir, como, né, nós estamos num país democrático, onde se fala, a primeira lei da liberdade é o direito de ir e vir. Jesus não tinha nem esse direito de ir e vir.
por conta própria. Deus é quem mandava nele o ir e vir. Então, irmãos, dessa forma, Jesus, como homem, ele foi perfeito até o dia em que foi na cruz. E ele morreu na cruz, obediente até o final. E essa morte de cruz, irmãos, o sangue derramado, se tornou o quê? Uma morte vicária, uma morte que nos substituiu. A morte de Cristo substituiu a minha morte, e a morte de Cristo substituiu a sua morte. Isto é, nós que estávamos totalmente sem esperança, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Cristo morreu por nós na cruz, e hoje, por causa dessa morte substituta, eu agora, pela fé, eu recebo a justificação por parte de Deus. A justiça de Deus é mediante a fé na redenção de Jesus Cristo. Aleluia! Eu estou salvo. Salvo da ira de Deus. Salvo do meu pecado, dos pecados cometidos. Deus me perdoou. Deus me aceitou como seu filho. Ele me regenerou. Hoje tenho a vida de Deus. A vida de Deus entrou no meu espírito, que Ele soprou como um sopro divino. Hoje a vida dele está nesse sopro, está nesse espírito. Eu sou um filho de Deus. Não é maravilhosa a salvação? O Evangelho de Deus é maravilhoso. Todavia, não para aí. É muito mais do que isso. É muito mais. Por isso que o tema geral dessa conferência é salvos pela sua vida. Mas esse versículo está inserido aonde? Quer dizer, essa frase está inserida em que versículo? Romanos 5:10. Como diz? Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Quanta graça! Que graça! Graça é uma coisa que você ganha sem você ter pago um preço. Nós não pagamos nada e Deus nos deu de graça. Cristo Jesus foi nos dado de graça, como a graça. Recebemos o dom de Jesus Cristo, que é a própria vida humana de Jesus Cristo perfeita, se tornou um presente para nós e Deus nos deu na sua graça. Não tenho tempo de explicar aqui. Na viagem com os irmãos em Minas Gerais, eu expliquei isso sobre o dom. Isso está, Senhor, isso está em capítulo 5, versículo 15. Todavia não é assim o dom gratuito como a graça, como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Joelzinho, você entende esse versículo? Porque aqui fala a graça de Deus e depois fala e o dom da graça de um só homem, Jesus Cristo. É complicado, né? Eu falei para os irmãos lá em Minas Gerais, se eu não me engano, foi em Contagem, né? Senhor nos deu de graça um presente. A vida humana perfeita de Jesus que Ele viveu aqui na terra, irmão, foi um presente, foi um dom. Deus nos deu esse dom. E juntamente com toda a graça que o Senhor nos deu gratuitamente, irmãos, hoje nós só recebemos de mãos beijadas toda essa maravilha. Nós somos justificados sem ter feito nada, só cremos. A única coisa que fizemos foi
crer, confessar os nossos pecados e crer em Jesus. Não é? Então, capítulo 5, versículo 1 diz assim, Romanos 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus e por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós temos a justificação. Eu e você, irmãos, estavam debaixo da condenação. E agora fomos justificados. Como pode um negócio desse, hein, Zé? Me explica. Outro dia eu estava condenado. Não tinha saída, não tinha esperança. E agora fui justificado. Que coisa é essa? Mediante a justiça de Deus. Pela fé. Irmão, eu não tive que fazer nada, só crer. Deus fez tudo por nós. E ainda, Deus, o quê? Através dessa obra de Jesus Cristo, eu tenho paz com Deus. Foi reconciliado com Deus. Hoje, eu posso vir na presença de Deus face a face. Sem medo. Hebreus 4, como fala? Hebreus 4. Eu vou ler desde 14 para vocês, só para vocês fixarem um pouco esse pensamento. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Aí chega no versículo 16, irmãos, Cristo fez tudo. A redenção proporcionou-nos a receber o perdão dos pecados. A redenção de Cristo, a morte de Cristo, proporcionou-me a receber a justiça de Deus. Eu que estava debaixo da condenação, hoje fui justificado. E não só isso, por causa do sangue da propiciação, eu recebi paz. Eu tenho paz com Deus. Não devo nada a Deus. Eu posso entrar na presença de Deus, irmãos, com intrepidez. Por isso o versículo 16 fala: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém? Daqui para frente é que começa o verdadeiro desafio. A salvação, as maravilhas da salvação de Deus para comigo, para com você, começa a partir desse tipo de experiência. Deus agora vai salvar cada um de nós da nossa alma complicada. Na criação, quando Deus criou cada um de nós com uma alma diferente, antes de entrar no pecado, irmãos, era tudo muito bonitinho. Deus tinha controle sobre todas as almas. Então Deus podia reger todos como uma grande orquestra. Mas agora, essas almas todas se perderam, foram contaminadas, foram estragadas. E agora, irmãos, o nosso grande problema aqui na terra é essa alma contaminada, estragada pelo pecado e pela morte. E o nosso principal problema, irmãos, na nossa alma é de relacionamento entre nós. O casamento é uma prova verdadeira de relacionamento. De duas almas diferentes, ainda contaminados pelo pecado, cheio de defeitos, falhas, cheio de peculiaridades, cheio de características particulares que cada um tem, não é isso? Um gosta de dormir de janela aberta, outro gosta de dormir de janela fechada. É. Um de rede, outro de cama. Né?
E ai do homem que usa o banheiro e não levanta a tampa, não é isso? E, irmãos, um quer ar-condicionado a 17 graus, outro não aguenta dormir tão frio assim. Irmãos, e sem falar nos temperamentos, gênios diferentes. Irmãos, e ainda, irmãos, com tudo isso, traumas que cada um carrega consigo, da infância, na criação. Irmãos, olha só quantos problemas nós temos. Já não chega de nascimento, o legado de Adão, ainda carregamos pelas circunstâncias, dos problemas a que fomos atingidos. Irmão, nós somos complicados, irmãos, somos complicados. Todos nós somos complicados. Mas Deus tem jeito com isso. Por isso ele fala muito mais. Estando já salvos, seremos salvos. Estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Pela sua morte, nós somos justificados. Pela sua morte, nós somos reconciliados. Pela sua morte, hoje temos ousadia, intrepidez de nos achegar à presença do Pai, à presença de Deus. Mas daqui para frente, nós precisamos nos achegar muitas vezes na presença de Deus, porque nós vamos precisar de muito suprimento de Deus para mudar esse homem difícil. Eu preciso da vida de Deus, preciso da natureza santa de Deus, para pouco a pouco Deus me permear, fazer uma mudança metabólica. Sabe o que é uma mudança metabólica? As células antigas precisam ser eliminadas para dar lugar às células novas. Que células novas você acha que na salvação de Deus tem? É a célula de Deus, da natureza santa de Deus. Romanos 11, Paulo, quando fala dos judeus, na verdade ele quer mostrar para nós que esta é a salvação de Deus. Deus deseja santificar-nos. Depois da justificação, Deus quer santificar você, Deus quer me santificar. Só que os homens entendem errado o que é santificar. A maioria dos crentes, quando você fala em santificar, é viver uma vida sem pecado, é viver uma vida certinha. Não, não é isso. Sabe o que é ser santo? Quem sabe o que é ser santo? Eu vou dizer para vocês, só tem um que é santo. Em todo o universo, só Deus é santo. Sabe por que só Deus é santo? Porque Ele é único. Ele é singular. Não tem outro. Então, você quer procurar santidade? Não é não pecar. Não é ser certinho, não. Você precisa de Deus. Você quer ser santinho? Precisa de Deus. Você quer mais santo? Mais Deus. Mais santo ainda? Mais Deus. Não é conceito moral nem ético. Nós precisamos de Deus. Na Bíblia, no Antigo Testamento, está cheio de versículos que fala: eu sou Deus, eu sou único e além de mim não há outro. Porque, irmãos, não há nada mais que possa ser considerado santo senão o próprio Deus. Não é que alguém é certinho, bonzinho, então ele é santo. Não é esse conceito. Santo é Deus. Só Deus é santo. Deus quer colocar mais de seus elementos em você. Deus quer colocar Ele mesmo em você. Cada vez mais. Então, o objetivo da justificação, da reconciliação, é para levar você até a presença de Deus. E o objetivo de você viver na presença de Deus é para quê? Para quê? Para você ser mais santo.
para você receber mais elementos de Deus. Romanos 11, vamos lá, Romanos 11. Versículo 16. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Eu gosto muito dessa frase. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Então, o nosso problema, irmãos, é um problema de raiz. Você nasceu em que raiz? Você nasceu na raiz de Adão. Queira ou não queira. Ninguém pede para nascer do jeito que nasceu. A gente já nasce carregando o legado de Adão. Nós nascemos em Adão, então nós nascemos com a raiz em Adão. Você pode dizer, então daqui para frente, eu vou melhorar meu comportamento. Eu vou falar para minha mulher, olha, eu te juro que eu vou te amar mais. Eu vou ser mais carinhoso com você. Eu vou ser mais compassivo, mais tolerante. Eu que fui sempre tão impaciente contigo, eu vou aprender a ser mais paciente, estando em Adão. Você acredita nessa mudança, não? É lorota, não acredita, não. É conversa para boi dormir, certo? É conversa para tua mulher dormir, né? Tua mulher dorme e no outro dia acorda com você do mesmo jeito, né? Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, o problema nosso é o problema de raiz. Onde nós estamos lançando a nossa raiz? Se nós continuarmos a viver com a raiz em Adão, que já recebemos por nascimento, não adianta aperfeiçoar esse homem, não adianta melhorar com palestras sobre autoajuda, livros sobre técnicas de comportamento, irmãos, não adianta, pode melhorar sim, eu não tô indo contra essas coisas não, tá? Essas coisas pode melhorar um pouco, mas não mexe na essência. Pode mexer na aparência, do lado de fora, mas não mexe na raiz. O que eu tenho que fazer, irmãos? Deus, Ele sabe disso. Ele quer tirar você de uma raiz, Ele quer colocar você em outra raiz. Deus quer fazer a transferência. Deus quer transferir você em outra raiz. Essa outra raiz é Cristo. E essa outra raiz, irmãos, essa raiz é uma raiz santa. Então, se a raiz for santa, os ramos serão santos. Vocês entenderam esse finalzinho desse versículo? Eu gosto demais. Seria bom até você colocar isso num quadro. Se for santa, não é isso que ele fala? Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Toda vez que se uma mulher perguntava, mas por que você me prometeu isso, agora você voltou a ser? É problema raiz. Você tem que falar para ela, sinto muito, realmente a minha raiz eu estou em outra raiz, desculpe. Né? Então, irmãos, nós só temos uma salvação. Nos achegarmos mais ao Senhor, lançarmos a nossa raiz, desfrutarmos mais da raiz Cristo. E dessa raiz, irmãos, vem a seiva santa. Vamos no versículo seguinte. Se, porém, alguns dos ramos
quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fostes enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Irmãos, o problema é esse: Deus quer mudar você de raiz, porque Deus quer fazer de você um participante de sua raiz e da seiva da boa oliveira. Essa é a salvação maravilhosa de Deus. Para essas almas mesquinhas, difíceis de se lidar, de cada um de nós, Deus quer nos mudar com a sua seiva santa, através da sua raiz santa, sua vida santa, sua natureza santa. Deus está cada vez mais nos enchendo de Deus. Irmãos, isso é santificação, isso também é glorificação. Quanto mais Deus em mim, mais glória. Esse é o processo que Deus está fazendo. E através de Deus sendo colocado dentro de mim, cada vez mais a sua santidade e a sua glória em mim, irmãos, Deus consegue me governar. Me governar. Aí você vai entender que Efésios 1, versículo 9. Deus precisa desvendar o mistério da sua vontade a nós. Ó Senhor, revela-nos qual é a tua vontade. A tua vontade foi um mistério que esteve oculto, escondido nos tempos eternos. Por séculos e gerações ninguém conhecia o mistério da vontade de Deus. Agora, por meio dos seus apóstolos, santos apóstolos e profetas, Deus revelou para nós a sua vontade. E sabe qual é esse mistério, esse segredo da vontade de Deus? Hein? Versículo 9 diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo. E qual é então? Versículo 10: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Quer dizer, Deus quer nos fazer encabeçar em Cristo. Convergir todas as coisas em Cristo de novo. Isto é, Deus está eliminando essa autoridade clandestina, que é a causa da confusão, a causa da desordem aqui na terra e do universo. Através de sua igreja, Deus está primeiramente conseguindo esse encabeçamento sobre cada um de nós. Deus está conseguindo encabeçar você ou não? Você, comparado a 5 anos atrás, você está mais obediente a Deus hoje ou não? Comparado a 1 ano atrás, você está mais obediente? Irmãos, Deus está nos tornando cada vez mais obediente a Deus. No momento que você crê em Jesus, Romanos 10 fala, nós cremos no nosso coração que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas tem uma segunda parte que confirma a nossa salvação, é confessar com a boca. Confessar com a boca o quê? Que Jesus é o Senhor. Ora, você confessou quando você creu em Jesus, que Deus perdoou todos os seus pecados, foi justificado por Deus. Você teve que confessar que Jesus Cristo é o Senhor? Isso significa o quê? O objetivo de Deus é você cada vez mais viver debaixo do senhorio dele. É ou não é? Por isso que Paulo, ele começa Romanos capítulo 1, Senhor Jesus. Eu, na verdade, ia falar outra coisa, tá? Mas o Espírito me levou a falar isso.
porque Jesus é o Senhor. Então, logo depois Paulo ter definido o que seja o Evangelho de Deus, que é a pessoa de Jesus, seu Filho, versículo 5 ele fala: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para quê? O apostolado de Paulo e o nosso trabalho aqui, vivendo a vida da igreja, visa atingir que objetivo? É a obediência por fé entre todos os gentios. Por isso, irmãos, cada vez mais, menos liberdade para nós. O Senhor tem que governar a nossa vida. E quando chega no último capítulo, Romanos 1, nós lemos isso no começo da reunião, da mensagem. Versículo 25 diz: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, tanto o evangelho de Paulo como a pregação de Jesus Cristo visam a obediência por fé, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Quando Deus encabeçar Cristo na sua igreja, no seu corpo, todos os membros sendo comandados por cabeça Cristo, irmãos, Deus terá base para sujeitar todas as outras coisas. Você crê nisso? Por isso, irmãos, vamos apressar esse trabalho, porque toda a criação está esperando a gente. Romanos 8. Ó Senhor Jesus, se eles puderem falar, você sai por aí passeando, contemplando a natureza, olha que linda a paisagem, a natureza. Se a natureza puder falar, apressa-te, deixa o Senhor trabalhar, deixa o Senhor amadurecer você, fazer crescer mais em você, porque eu estou esperando você, não é? Aqui, ó. Versículo 18, capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Irmãos, toda a natureza, toda a criação está aguardando a igreja. A igreja. Por isso, irmãos, quanto mais cedo nós obedecemos ao Senhor, dá o senhorio para Ele, irmão, nós temos que parar. Graças a Deus que no geral das igrejas isso já é passado. Parar com as criancices entre nós, infantilidades entre nós, porque havia um pouco de clima no passado de muitas críticas, não é? Muitas fofocas, muitos ciúmes, muita competição entre nós. Quem é maior, quem é menor? Eu estou mais tempo na igreja, você está menos tempo. Isso, aquilo, irmão, tudo isso é criancice. Criancice. Só causou contendas entre nós. Só causou a gente atrasar a obra de Deus por nossa infantilidade. Mas, irmãos, graças ao Senhor, que nessa nova fase nós temos a palavra profética. Que através dessa palavra profética todos estejam, irmãos, buscando crescimento, maturidade, ser encabeçado por Cristo. E uns orando pelos outros, uns suportando os outros, porque nós como um corpo precisamos todos crescer. Isso, irmão, vai trazer a maturidade. Sabe o que vai acontecer? A glorificação não está longe de nós. O senhorio de Cristo está sendo realidade em nós. Versículo
Versículo 14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, irmãos. Essa tem que ser a nossa realidade. Nós não mais andamos como crianças, porque esses filhos aqui são filhos ruiós. Ruiós são filhos crescidos. Não andamos mais como filhos tecnon, filhos infantis, filhos crianças. Nós precisamos crescer, sermos guiados pelo Espírito de Deus. Então, aí, irmãos, essas almas diferentes que nós temos estão sendo transformadas pelo Senhor. De novo o Senhor vai ter essa orquestra na mão, todos obedecendo ao Senhor. Já pensou tocar esses milhões de instrumentos afinados, sob comando de um só maestro? Irmão, que bonito que é. Por isso que lá em Efésios 3 fala da multiforme sabedoria de Deus se manifestará diante dos principados e potestades. Irmãos, é isso que o Senhor está fazendo entre nós. Vou adiantar, porque durante essa viagem vou abordar esse assunto, porque o Senhor quer voltar. Para Ele voltar, Ele precisa amadurecer um grupo de pessoas, como filho varão. Apocalipse 12 precisa se concretizar. E filho varão não é um indivíduo vencedor, outro indivíduo vencedor, como tem acontecido até o dia de hoje. Até o dia de hoje, irmão, nós temos visto muitos servos de Deus que foram vencedores individuais. Ainda não vimos um grupo de vencedores. Mas o filho varão, quando surgir, vai surgir em grupo. Não é mais em um, em dois. Não, vamos juntos. Isso quer dizer o quê? Nós todos cooperamos com todos. Vamos amadurecer juntos. Vamos trabalhar juntos, não é isso? Amém? Vamos ruminar juntos. Vamos crescer juntos. Vamos viver juntos na natureza santa, na seiva santa, na raiz santa. Vamos juntos, irmãos, ir ao Santo dos Santos, ter comunhão com o Senhor. Vamos juntos viver uma vida da igreja com realidade. Vamos juntos pregar o evangelho do reino. Vamos juntos, irmãos, a trabalhar em prol dessa maturidade coletiva. Quando surgir isso, está muito próximo do Senhor voltar. Porque quando o filho varão aparecer, será arrebatado ao terceiro céu, até o trono de Deus. Eu quero fazer parte. Eu já disse que não tenho tempo, não tenho mais 40 anos ficar dando volta no deserto sem sentido, sem razão. Irmãos, eu não quero mais viver aquela etapa de confusão, de competição, de ciúmes, de invejas entre nós. Irmão, tudo isso é criancice. Eu quero viver junto, irmãos, um grupo de pessoas que realmente amor fraternal, Filadélfia, cuidando um dos outros, sustentando um ao outro. Vamos crescer juntos, levando esse evangelho para todo lugar. Irmãos, isso vai trazer o Senhor de volta. Esse é o meu desejo. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Os irmãos ainda querem que vocês fiquem de pé, pequenos grupos, por favor, me ajudem a passar esse sentimento uns para os outros, tá bom? Vocês compartilhem um pouco entre vocês. Não vão embora não, tá? Fiquem em pé, falem um pouco uns para os outros.